Hoje nós traremos assim uma palavra de cunho escatológico. Será uma mensagem escatológica, uma mensagem futurística, que a igreja, na verdade, precisa estar atenta para esta palavra. O tema que o Senhor permitiu que eu desse esta mensagem é o Cordeiro de Deus e o selado. Tá? E esse texto vai estar lá em Apocalipse, no capítulo de 1 a 14. Como Deus me orientou de estar lendo esta passagem, Deus me orientou que nós vamos estar caminhando aí versículo por versículo, buscando a orientação do Espírito Santo para que Ele possa ministrar no nosso coração. Então, esta mensagem de hoje, meus amados irmãos e irmãs, terá uma relevância, na verdade, muito grande por motivo do momento em que nós estamos vivendo. Tá? Então, nós vamos observar que quando nós começarmos a ler o texto para a mensagem, a gente vai observar que do ponto de vista profético, nós estamos no princípio de dores. Amém? Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista profético, nós estamos no princípio de dores. E o que vem após o princípio de dores? O que é que vai vir? Vai vir o arrebatamento da igreja. E em seguida, a grande tribulação. Princípio de dores, tá? Que é o início, o arrebatamento da igreja, logo após virá a grande tribulação sobre esta terra. Na mensagem de hoje, eu irei abordar, com a ajuda do Espírito Santo, sobre esta revelação que é demonstrado através do apóstolo João, capítulo 5, versículo de 1 a 14 do livro de Apocalipse. E que é um momento crucial, que é um momento inicial em que é a abertura do livro e dos seus selos. Portanto, destino da humanidade. Nós não temos muito costume de ouvir mensagens como esta do Apocalipse. Nós não temos muito ouvido a respeito disso. Porém, eu quero que nesta noite, meus amados irmãos, igreja que está reunida, se prepare ou prepare o seu coração para receber esta palavra. Não se distraia hoje. Se você puder não se levantar para beber água, para ir no banheiro, para ver o seu irmão do lado, não se distraia, tá? Mas esteja atento. Eu costumo dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atento ao ambiente espiritual que é colocado na igreja em cada culto que viemos, para que nós possamos entender, na verdade, de bom grado, que Deus tem a revelar à sua igreja. Então, estejam atentos para receber esta palavra com carinho, para receber esta palavra com dedicação, que ela possa, na verdade, fazer efeito na sua vida. Vamos lá para a leitura de Apocalipse, capítulo de número 5, e o versículo, a partir do versículo. Irmãos, vai estar acompanhando aí comigo, vai estar acompanhando, e nós vamos estar lendo versículo por versículo, vamos ver se o tempo nos dá esta oportunidade. Nos diz assim, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Orar um pouquinho, pedir a Deus, na verdade, que ajude na interpretação desta palavra. Querido Senhor, obrigado pela introdução que já foi dada nesta noite à igreja.
tanto aqui estar presente, como esta, Senhor, ó Deus, que está aí online, Senhor, por este novo módulo, Senhor, ó Deus, de alcançarmos eles, ó Deus, que esta palavra, Pai, que será lida, que já começou, Senhor, ó Deus, sendo lida, possa, Senhor, ó Deus, ó Pai, ser, Senhor, ó Deus, assim, Pai, revelada nesta noite para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, observe bem que nós vamos ficar paradinho aí um pouquinho neste versículo. E João aqui, ele está tendo uma visão. E a visão que João está tendo aqui, ele está vendo na mão direita de Deus. Está vendo na mão direita. Mão direita logo nos remete para a autoridade, para poder. Mão direita, nós entendemos que é, na verdade, o poder máximo do Senhor. Jesus, certa feita, ele diz assim: aos que tiverem à minha direita, eu direi: vinde benditos do meu Pai, possuí por heranças moradas preparadas para vós. Então, mão direita, João está vendo um livro na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E João, ele nesta visão, ele vai dizer aqui que este livro, ele era selado com 7 selos. Eu entendo aqui, queridos, que este livro é um livro de propriedade da terra. Este livro, ele contém tudo que está reservado para os últimos dias na terra. E João, ele está dizendo aqui que este livro, ele está selado com 7 selos. E este livro, ele vai nos dizer que dentro dele estar ali os males reservados para a terra nos últimos dias. João, ele observa que nesse livro tem 7 selos. E logo selos significa autenticidade. Algo que era autêntico, que não poderia ser mexido, que não poderia ser alterado, nem diminuído. E ali aquele livro estava selado para o fim. Estava selado para os últimos dias na face da terra. Versículo 2. João, ele continua nesta visão e ele vê um anjo forte, bradando com grande voz, que dizia: quem és digno de abrir e desatar os seus selos? João vê aqui este anjo, que ele sai, na verdade, João diz que ele era um anjo forte, um anjo grande, um anjo poderoso, um anjo que ele sai bradando, e a palavra bradar aqui quer dizer gritando desesperadamente, e ele dizia: quem és digno? Quem és digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Versículo 3, João, ele continua ouvindo o anjo que diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4, João diz então que ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Aqui a gente encontra aqui, na verdade, uma situação caótica diante do livro selado. E o anjo sai diante dos 4 animais, dos 24 anciões, dos tronos, dos principados, que estava reunido naquele momento ali da abertura daquele livro, e diante de toda aquela multidão que estava reunida, o anjo diz: quem é digno de abrir livro? Quem é digno de desatar os seus selos? Mas ele diz que ninguém nos céus, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os selos. Este ninguém aqui não se retrata a Deus, porque o livro estava na mão dele.
Praticamente foi ele que escreveu o destino final da humanidade. E ali estava o livro para ser revelado nos últimos dias. Este ninguém aqui estava se retratando, né, a igreja que representava ali pelos 24 anciões, pelos animais, pelos tronos e principados que estavam ali. Ali no céu ninguém foi achado. Na terra também ninguém foi encontrado digno. E debaixo da terra, o que tem debaixo da terra? Se a gente fosse, na verdade, ter tempo aqui, a gente vai ver que existe debaixo da terra os espíritos malignos que estão aprisionados. Nem eles foram dignos. E João estava desesperado. João estava chorando muito. E ele chorava com um grande choro. Porque ele dizia, e agora? O que será de nós? João olhava talvez atrás no seu passado e via lá os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes. Ele via a igreja primitiva que precisava, na verdade, desta revelação. E ele chorava muito, ele dizia, e agora? E agora o que faremos? Porque ninguém é digno de abrir o livro. Ninguém é digno de desatar os seus selos. Nós vamos ficar sem a revelação que está reservada para o final. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Glória a Deus! E agora nós vemos aí que quando João está desesperado, sem saber o que fazer, um daqueles anciãos de dias se apresenta para João e diz, João, não chore, João, não se desespere, eis aqui o leão da tribo de Judá, eis aqui a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Irmãos, quem é aqui o leão da tribo de Judá? É Jesus. É Jesus, o Filho de Deus. É Jesus aquele que, na verdade, ele morreu na cruz. Ele padeceu por mim, ele padeceu por vocês que estão presentes aqui nesta noite. Ele padeceu por vocês que estão nos acompanhando aí por este programa de YouTube. Ele padeceu, ele pagou um preço. E agora o ancião de dias se apresenta a João e diz, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, ele venceu. E ele, porque venceu, ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de desatar os selos e revelar para nós, João, o que há de acontecer. Bom, então, ele continua nesta visão, aqui é uma visão que João está tendo. E João diz no versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, e um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, em algumas traduções diz 7 chifres, e tinha também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João agora na visão, quando o ancião, ele diz, João, não chorem, porque eu apresento a ti, João, e nesta noite é apresentado a esta igreja o leão da tribo de Judá. E João olha e vê, entre os 4 animais, João olha e vê entre os 24 anciões que representam a igreja na terra. João olha e vê entre os tronos, os principados. João vê ali um cordeiro, como se estivesse sido morto, mas vivia. E esse cordeiro tinha 7 pontas, 7 chifres.
E a Bíblia nos diz que chifre representa autoridade, representa poder, representa, na verdade, todo o domínio. E aquele cordeiro que João vê, algumas Bíblias, alguma tradução diz que João vê um cordeiro em pé, como se tivesse morto, mas que estava vivendo. O que esta visão traz para João? João vê, na verdade, o Cordeiro de Deus, que foi dado para perdoar os nossos pecados através da sua morte de cruz. João está vendo naquela visão maravilhosa, naquela visão tremenda este cordeiro. E este cordeiro estava como morto, porque na verdade ele morreu. Mas ao terceiro dia ele vive, ele ressuscitou. E ele estava vivo, João agora vê este cordeiro vivo. E este cordeiro estava ali com toda a autoridade. Ele tinha 7 pontos, ele tinha 7 chifres, mostrando que ele podia reinar, que ele podia, na verdade, ter o domínio. Mas além dos 7 chifres, ele também tinha 7 olhos. E esses 7 olhos aqui representam os atributos dele, os atributos de Deus. Porque nesses 7 olhos a gente encontra a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece tudo e todos que estão sobre a face da terra. Deus conhece o nosso amanhã, Deus conhece os nossos 30 dias que vêm pela frente, os nossos anos que temos pela frente. Deus conhece o destino da humanidade. Por isso aqui esses 7 olhos diz que eram os 7 Espíritos de Deus que era enviado sobre toda a terra. Então aqui mostra a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Deus forte, Deus todo-poderoso, Deus que ele na verdade nunca abriu mão da sua igreja, ele nunca abriu mão do seu povo. Este Deus que ele está velando por nós a cada momento e a cada instante. Glória a Deus, aleluia, porque este é o Deus que nós servimos. O livro de Apocalipse, na verdade, ele é algumas vezes difícil de entendermos. Mas quem teve hoje na escola bíblica dominical, teve assim um resumo de como, na verdade, a gente pode ler as Escrituras e entender as Escrituras. Versículo 7, João continua tendo aquela visão. E o versículo 7, queridos, diz assim: e veio, depois que João tem toda aquela visão, depois que é apresentado o leão da tribo de Judá, depois que João vê o cordeiro que parecia morto, mas estava vivo, ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele pega aquele livro que era difícil, que estava, na verdade, selado, por dentro e por fora. Aquele livro, como eu disse, remete ao destino final de todo homem. Está escrito naquele livro todo o destino da humanidade. A gente não vai ter tempo, na verdade, de falar, mas quando a gente chega no capítulo 6, a gente vai ver que os selos começam a ser abertos. E cada selo aberto, vem uma praga sobre a terra. Mas o cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aleluia. Esse tomar aqui não quer dizer que ele foi lá e tomou da mão de Deus, mas o Pai o entregou. E ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eu agora tenho o direito de reinar. O Pai agora passa o reino para o Filho. E o Filho agora iria reinar, porque ele foi digno de tomar o livro e de ler as escrituras do livro através dos selos que foram quebrados. Aleluia!
e veio e tomou o livro da mão do que estava sentado sobre o trono. E havendo, versículo 8 diz, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostaram-se diante do Cordeiro, prostaram-se diante dele, tendo todos eles harpas e salvas, ou em outras palavras, vasilhas, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que são essas orações que a nossa pastora acabou de fazer? Que são as orações da igreja? A minha oração, a oração da pastora, a nossa oração, a oração de vocês que estão em casa, elas não se perderam. Todas as nossas orações, elas são ouvidas. Talvez a resposta não nos vem como a gente quer no momento exato, mas as orações estão guardadas em taças. E quando o Cordeiro ele toma o livro, a gente percebe aqui que os 4 animais, que os anciões de dias, eles se prostram com harpa e com as orações como se fosse incenso na presença do Cordeiro. Aleluia! Então nós vemos aí, queridos, que as nossas orações, elas são ouvidas por Ele. Toda a nossa oração nunca foi perdida. Nós precisamos orar e crer que Ele está nos ouvindo. Nós precisamos orar e esperar a resposta dEle no tempo certo. Nós estamos vivendo, querido, neste tempo, e este tempo é o princípio de dores. É o princípio, na verdade, que nós estamos vivendo. E o versículo de número 9, após os anciões, os cordeiros, ou melhor, os animais ali se prostrar diante deles, eles começam então a cantar. O povo canta. Eles começam a cantar um cântico dizendo: digno, tu és digno, Jesus, Filho de Deus, grande, tu és grande, Jesus, Filho de Deus. Eles cantavam: Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus, tu és adorado neste lugar. Oh, aleluia! Eles cantavam: tu és adorado neste lugar. O versículo 9 está falando de adoração. O versículo 9 está falando deles se dobrarem como nós se dobramos diante dele. O versículo 9 diz: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Eles cantavam isto, igreja. Eles louvavam o Cordeiro com isto. E eles diziam: tu és digno, Senhor.
Tu és digno de abrir o livro, tu és digno de desatar os selos, porque com o teu sangue, com o sangue do Cordeiro, com o teu sangue, Senhor, tu compraste para Deus todos os povos da terra, tu compraste para Deus todas as nações, então tu és digno, Senhor, aleluia. João está trazendo esta revelação para a igreja, tu és digno de fazer isto. Aleluia. Versículo 10, ele diz assim, queridos, e para o nosso Deus, depois que ele nos compra, depois, Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 6:20, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorifique a Deus no vosso corpo e em vossa maneira de viver. E quando a gente termina de ler aqui o versículo 9, o versículo 10 vem no contexto dizendo, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, aleluia, porque quando ele me comprou, ele tem uma promessa para mim. Quando ele comprou a igreja que está aqui nesta noite, quando ele comprou vocês que estão me ouvindo aí pelo este programa, quando ele comprou a humanidade, João na visão dele ele está dizendo, olha, ele fez de vocês e vão fazer de vocês reis, nós vamos reinar com ele, aleluia, nós vamos reinar com o Senhor. Além disso, ele diz que além de reis, ele também fez sacerdotes. O que é um sacerdote, irmão? O que é um sacerdote, igreja? Todos nós somos um sacerdote quando nós tomamos a posição de orar, quando eu me coloco de joelho, ou quando eu levanto nas minhas madrugadas, ou quando eu estou mesmo às vezes dirigindo, orando, ou trabalhando no meu serviço, orando, eu estou sendo um sacerdote porque eu estou intercedendo pela vida de alguém. Então todos nós, ele diz aqui que seremos sacerdotes, reis, aleluia. Louvado seja o nome dele. Ele é digno de abrir, de desatar os selos. E este livro, não se esqueça, este livro é uma propriedade da terra. Este livro remete para tudo que está para acontecer em breve. O versículo 11, João, ele continua na visão, ele diz, olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Tinha muitos anjos ao redor do trono. E dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhares de milhares. E milhares de milhares. João está dizendo aqui que na visão ele via muitos anjos, ele via, está falando aqui de milhões, de bilhões de anjos ao redor do trono. E que, versículo 12, e com grande voz dizia, digno, digno, digno és, aleluia, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. E eles davam ação de graças ao Cordeiro que venceu. Aleluia, ao Cordeiro que venceu. Vocês lembram ali das 7 pontas, que eram os 7 chifres? Ele diz que aquele chifre representa poder, representa riqueza, representa sabedoria, representa força, representa honra, representa glória, representa que ele é digno de receber ações de graça da igreja. Este é o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir, de desatar os seus selos, irmãos. Aleluia. Versículo de número 13. E ouvi a toda criatura. Olhe só, querido, que coisa linda João vê nesta visão.
Que coisa linda João recebe de Deus nesta visão. E ele diz: eu ouvi toda a criatura que está nos céus. João tem esta visão tremenda, irmãos. João tem esta visão e ele está passando para nós nesta noite. Ele está passando para a igreja e ele viu toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graças e honra, glória e poder para todos sempre. A Bíblia diz, querido, que todo olho verá. Todo joelho vai se dobrar. E toda língua confessará que Ele é. Que Ele é digno de honra. Que Ele é digno desta adoração. Que Ele é digno, aleluia. E o João aqui, o nosso amado irmão João, ele está aqui na ilha de Pátimo. E ele começa a ver esta revelação, querido, que é a abertura do livro e o desatar dos selos. E ele diz que todos nos céus, todos na terra, todos no mar, todos devem glorificar este Cordeiro. E que toda a ação de graça deve ser dada a ele. Que toda a glória e poder é conferido a ele. Os 4 animais diziam amém. Aleluia. E os 24 anciãos prostraram, que representa a igreja, o adoraram. Ao que vive para todo sempre. Glória a Deus. Ele é digno. Ele foi digno de abrir o livro selado. Aquele livro que estava escrito por dentro e por fora. E que nos remete sobre a final da humanidade. E no início da mensagem, queridos, eu disse que nós estamos no começo de dores. E logo após isto, irá o arrebatamento da igreja. Então, que nós possamos, na verdade, estar atentos. Porque se o pai de família soubesse a qual hora da noite, a qual hora da vigília da noite viria o ladrão, ele não dormiria. Ficaria atento para que a sua casa não fosse roubada. Então a mensagem de hoje é uma mensagem escatológica, mas uma mensagem que traz à igreja despertamento. Esteja vigilante, porque nós não sabemos a qual hora da noite ou do dia virá o nosso Senhor. Então nós estamos vivendo, queridos, princípios de dores. Tudo isso que o mundo está passando, nada deve nos apavorar, porque são profecias que irão se cumprir. Eu não vou prosseguir, porque o tempo não dá, mas quando a gente chega no capítulo 6, a gente vê que quando o primeiro selo é quebrado, sai o cavalo branco. Sai o cavalo branco, tá? Está lá no 6:2. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Primeiro selo aqui é quebrado. Jesus desata o primeiro selo. E esse primeiro selo não quer dizer que foi uma segunda e que na terça ele abriu o segundo selo. Não, isso é um tempo. Um tempo e um tempo. Um tempo e um tempo.
E o versículo de número 3 diz que, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Observe bem que quem era digno. João chorava porque ninguém podia revelar isto. Mas apareceu um que foi digno. Ele abriu e começou a revelação desta palavra. E esta palavra, ela vai dizendo, no versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei e um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite nem o vinho. Fala sobre fome que virá, sobre a carestia que virá sobre a terra, sobre os impostos colocados sobre esta nação pelos dirigentes dos países. Está falando sobre isto, queridos, os princípios de dores. Aleluia. Porque João vê no versículo 8, e eu vou encerrar pela aqui: olhei um cavalo amarelo já neste outro selo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. É duro quando nós lemos, mas a Bíblia diz, queridos, que nós somos a noiva. E a noiva do Senhor, ela vai estar, na verdade, ela precisa estar adornada para receber do Cordeiro bem-vindo. Eu ainda vou ler o 9. E havendo aberto o 5º selo, e debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamava com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue, os que habitam sobre a face da terra? O Senhor derramará sobre a terra sua ira. Ele vai derramar, ele já começou a fazer isto. Nós precisamos estar preparados, porque depois dos princípios de dores, virá o arrebatamento da igreja, virá a grande tribulação, depois virá a vinda do Filho sobre as nuvens, para reinar por um período. Nós precisamos, em nome de Jesus, estar seguros nas mãos do Senhor. Que Deus em Cristo possa estar assim nos abençoando. Que esta palavra seja uma palavra de despertamento para a igreja, para os irmãos que estão nos ouvindo. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de ficarmos parados. Porque é diante do perigo em que nós temos que dizer: eis-nos aqui, Senhor. Então nós precisamos, na verdade, estar atento a que o Espírito diz à igreja. Amém? Então que o Senhor aplique melhor esta palavra, que nós possamos sair daqui nesta noite com uma esperança avivada, que nosso nome escrito estar no livro da vida possa ser um dia revelado nesta grande chamada do Mestre amado Jesus. Amém?